Seja muito bem-vindo à nossa aula sobre qualificação econômico-financeira. Então, vou abrir aqui o nosso mapa de hoje. Pessoal, o que seria habilitação econômico-financeira? Aqui a gente vai analisar, se for o caso, se houver necessidade de fazer análise da saúde financeira daquela empresa, né, que vai ser futuramente contratada. E a parte de habilitação econômico-financeira, a gente teve sim algumas alterações muito importantes que eu vou trazer para você. A primeira alteração diz respeito à questão do balanço patrimonial. Bom, para quem não sabe, o balanço patrimonial, ele é a demonstração financeira, né, contábil, que vai evidenciar qual que é a posição financeira patrimonial de determinada empresa, de determinada instituição, né? Então, a estrutura do balanço, ela segue as legislações próprias. O profissional que faz o balanço precisa ser um profissional do setor de contabilidade. Então, por exemplo, o contador, tá? Ele que é o profissional responsável pelo entendimento da confecção e é ele que tem a habilitação para confeccionar o balanço nos termos das legislações vigentes, né? A Lei 6.404 de 76 e todas as normativas que regulamentam essa questão do balanço patrimonial. O balanço, para ter efeito perante terceiros, ele tem que ser registrado na junta comercial, né, ou em órgão equivalente, porque se ele não for registrado, ele não produz efeitos perante terceiros. Isso é uma exigência da própria legislação, a Lei 8.934 de 94, tá? E ele é assinado pelo contador e também pelos administradores ali daquela empresa, perfeito? O balanço patrimonial ele tem um prazo para ser elaborado. Então, pelo Código Civil, né, o Código Civil ele leva em conta o artigo 1078, onde ele determina o seguinte: olha, o balanço patrimonial do exercício imediatamente anterior ele pode ser exigido a partir do dia 1º de maio. Então, a partir do dia 1º de maio desse ano, eu exijo que o listante apresente o balanço do exercício anterior. Antes do dia 1 de maio, a gente exige o balanço e ele poderá ser apresentado não do último, mas do penúltimo exercício, perfeito? E existe uma controvérsia em relação àquelas empresas que utilizam a escrituração digital, né? Também conhecida como Sistema Público de Escrituração Digital, SPID. Por quê? Essas empresas que utilizam esse sistema de escrituração digital, eles têm alguns prazos um pouquinho mais ampliados para encaminhar dentro desse sistema. Então, são instruções normativas, geralmente da Receita, que regulamentam o envio dos documentos perante o sistema SPID, tá? Para receber mais vídeos e aprender a como se tornar um analista master de licitações, inscreva-se aqui no canal para você não perder nenhum dos conteúdos. Nesse caso, então, surgiu uma controvérsia já faz bastante tempo, onde começou a se levantar que as empresas que utilizam a escrituração digital, então, elas teriam um prazo mais ampliado para a entrega do balanço, conforme as instruções normativas que regulamentam. Porém, o Tribunal de Contas da União já teve várias orientações sobre esse aspecto, ainda na égide da Lei 8666, e o que ficou evidenciado é que, bom, então no caso dessas sociedades que utilizam a escrituração digital, o edital que vai ter que definir se ele vai fazer a exigência dentro dessas instruções normativas, né, que concede um prazo um pouquinho maior do que o dia 1º de maio, ou se ele vai exigir dia 1º de maio como prazo fatal, quer dizer, a partir de 1º de maio, todas as licitações a partir do 1º de maio, exigindo o balanço do exercício anterior, ou ele utilizando o entendimento dessas instruções normativas da escrituração digital, permitindo para essas sociedades que elas tenham o prazo de acordo com essas instruções, que dão um prazo um pouquinho maior, né, um pouquinho mais para frente do que o dia 1º de maio. Então, isso precisa constar no edital. Portanto, se o edital for silente, a gente tem que utilizar a base como o dia 1º de maio.
de forma que, se você não concordar, se você está perante um cliente que utiliza o sistema de escrituração digital, entre com uma impugnação e faça essa indagação para você não chegar na hora com um balanço patrimonial que não vai ser aceito e que você acabe sendo inabilitado, tá? Então, a regra para todos os fins, a gente considera que a partir do dia 1º de maio eu já posso exigir o balanço do exercício imediatamente anterior. Só que aí a gente tem alguma alteração aqui na Lei 14.133. A primeira alteração que eu quero destacar para você é que essa legislação, ao invés da gente pedir somente o balanço patrimonial do último exercício ou do penúltimo exercício, né, no caso da licitação acontecer antes do dia 1º de maio, o legislador trouxe a previsão de que eu vou pedir o balanço patrimonial referente aos 2 últimos exercícios. Então, não é somente do último exercício, eu vou pedir os 2 últimos balanços patrimoniais, tá? Aplicando a mesma lógica aí do prazo do balanço, dia 1º de maio, já posso exigir esses 2, né? Do último e do penúltimo, ou se for uma licitação antes do dia 1º de maio, eu exijo quem vai apresentar ali o balanço, né? O penúltimo e o antepenúltimo, balanço patrimonial. Então, isso daqui é um ponto importante, porque não é só mais um balanço, eles vão exigir os 2 últimos balanços patrimoniais. Isso aqui é um ponto muito importante, tá? Qual que é a exceção? Aquela empresa que foi constituída no exercício ali, não tem uma constituição ali com mais de 2 anos, quer dizer, a empresa ela foi constituída há menos de 2 anos. Então, nesse caso, ela não teria o balanço patrimonial dos 2 últimos exercícios. E aí, ela apresenta o balanço patrimonial referente apenas ao último exercício. Esse é o primeiro ponto. Professora, e a empresa nova que foi criada no ano que está acontecendo a licitação? Então, a licitação vai acontecer esse ano, a empresa foi criada esse ano. Como é que funciona? Nesse caso, a Lei 14.133, ela vem aqui, ó, abarcando a jurisprudência do TCU, que já era nítida nesse sentido, de que, nesse caso, empresas criadas no exercício financeiro da licitação, elas apresentam o quê? A gente apresenta o balanço de abertura, que não vai ter o balanço do exercício anterior, ela foi constituída esse ano, e esse ano que está acontecendo a licitação. Então, ela pode apresentar um balanço de abertura, e é muito importante que essa previsão já venha na Lei 14.133, para que não sejam cometidas irregularidades na hora da licitação, para que seja aceito, sim, o balanço de abertura das empresas novas recém-constituídas, perfeito? Para receber mais vídeos e aprender a como se tornar um analista master de licitações, inscreva-se aqui no canal para você não perder nenhum dos conteúdos.